Meu pai era um homem muito rico e influente. Eu tinha muito orgulho dele. Aprendi muito com ele. Mas infelizmente, chega um momento em que você tem que dizer adeus aos entes queridos e esse é um período bastante difícil na vida, especialmente quando uma esposa tenta tirar toda a herança do pai e ir para o amante. Sim, senhora Worthington, eu compreendo. Absolutamente, senhora Worthington, eu farei isso. Será que essa mulher idosa, verbosa e de cabelos azuis, vai parar de falar? Susan Morgan se perguntou frustrada enquanto suportava a tagarelice contínua da esposa da mansão Birgrove e presidente do conselho do museu. Apesar de sua irritação como diretora de desenvolvimento de Birgrove, Susan percebeu que não tinha escolha a não ser suportar e concordar com os pontificados da mulher idosa. Susan, uma jovem que não tolerava tolices facilmente, sentia-se particularmente irritada quando outros assumiam superioridade com base na riqueza de sua família. Estou farta de indivíduos ricos que acreditam que seu dinheiro os torna autoridades nos negócios dos outros. Susan rosnou para si mesma. Uma olhada em seu relógio aumentou ainda mais sua frustração. Ela estava atrasada para uma reunião importante. No entanto, quando Susan estava prestes a interromper, a idosa concluiu abruptamente seu monólogo. Oh meu Deus, olha a hora! Se eu não desligar agora, vou me atrasar para meu compromisso com o cabeleireiro. Eu entendo, senhora Worthington. Desculpas por mantê-la por tanto tempo, Susan respondeu, sem nenhum sarcasmo. Após concluir sua conversa, Susan rapidamente enviou uma mensagem instantânea para seu marido, dizendo, estou jantando com um cliente em potencial. Não espere por mim. Após clicar em enviar, ela rapidamente organizou sua mesa, conferiu sua maquiagem em um pequeno espelho e saiu rapidamente de seu escritório compacto. Refletindo sobre o fato de que o espaço era originalmente uma copa de mordomo na mansão Birgrove, Susan pensou, bem, pelo menos meu nome está na porta. Enquanto caminhava pelo corredor, Evita, sua secretária latina, gritou, você está indo embora, senhora Morgan? Sem diminuir o ritmo, Susan olhou para trás irritada e respondeu, estou saindo para me encontrar com um doador em potencial. Não volto hoje. Observando a saída de Susan, Evita notou o balanço rítmico da saia cara do terno de seu chefe e ouviu o clique de seus saltos altos no piso de mármore da mansão. Assim que Susan saiu, Evita correu pelo corredor em direção ao escritório do diretor executivo, parando na mesa de Cristina. Ele foi embora, ela perguntou. Sim, Cristina respondeu. Ele saiu há cerca de 10 minutos. Ele mencionou uma reunião importante. Evita sorriu. Como um relógio. Esta semana, semana passada, semana anterior. As duas têm reuniões ao mesmo tempo? Elas acham que não sabemos o que realmente está acontecendo. Olhando para a saída, ela murmurou, puta. As duas jovens riram e retornaram às suas tarefas. O professor Daniel Morgan pesquisou os diversos rostos em sua aula de introdução à economia, reconhecendo que apenas um punhado deles poderia sustentar um interesse genuíno no assunto. No entanto, ele aspirava a acender um pouco de curiosidade intelectual, uma tarefa que exigia uma abordagem não convencional. Com um toque em seu tablet, um gráfico se materializou na parede atrás dele. Hoje, ele declarou, estamos nos aprofundando nos conceitos de oferta, demanda e preço. Um gemido cômico da plateia provocou risadas generalizadas. Sem se deixar abater, Daniel continuou, eu entendo, parece chato. Mas essas ideias abstratas exercem influência tangível no mundo real, deixe-me ilustrar. Ele pegou uma obra de arte exibindo-a para todos verem. Alguém reconhece isso? Ele perguntou. Uma voz feminina entrou na conversa. Marilyn Monroe, de Andy Warhol. Desculpas, senhorita, você pode estar perdida. A apreciação da arte está por todo o campus, Daniel brincou. Quando as risadas diminuíram, ele sorriu. Falando sério, nosso entusiasta da arte está certo. Então por que estou exibindo uma obra de Andy Warhol em uma aula de economia? O motivo é que essa mesma obra de arte, ou uma quase idêntica, arrecadou mais de 195 milhões de dólares em uma venda em 2022. Atualmente, ela detém o recorde de maior venda de um artista americano.
Alguns alunos assobiaram em resposta. Presumo, continuou Daniel, que nenhum de vocês nesta sala era o comprador. Isso provocou algumas risadas. Nenhum bilionário aqui? Bem, isso é decepcionante. De qualquer forma, a realidade é que, por esse preço, apenas uma pessoa poderia pagar pela Marilyn diante. No entanto, qualquer um de nós poderia ir à livraria da universidade agora mesmo e comprar uma reprodução de Marilyn por cerca de $20. Então por que tantas pessoas compram na livraria e tão poucas no leilão? É tudo sobre o preço. Há $195 milhões, havia apenas um comprador, mas a $20, a demanda dispara. Antes que você se oponha, reconheço que há vários fatores influenciando a demanda de mercado por qualquer produto, mercadoria ou serviço. Nós nos aprofundaremos nisso em aulas futuras. No entanto, a verdade inegável é que o preço é um dos fatores, se não o mais crítico, na determinação da demanda. Quando a sessão terminou, Daniel ficou satisfeito ao encontrar vários alunos se aproximando dele com perguntas ou pontos de vista diferentes. Pelo menos eu os fiz contemplar o tópico, ele pensou com satisfação. De volta ao seu escritório, ele discretamente escondeu a impressão de Monroe atrás de um arquivo antes de pegar seu celular do bolso. Embora ele o tenha sentido vibrar durante a palestra, ele aderiu à sua regra de não interromper a aula para verificar. Após a inspeção, ele percebeu que Susan não estaria disponível novamente esta noite. A frequência de tais ocorrências o incomodava, mas fornecia uma oportunidade de verificar seu pai. Como Wes havia sido diagnosticado com doença de Parkinson alguns anos atrás, ele insistiu em se virar em sua própria casa. No entanto, Daniel observou que os sintomas do pai estavam piorando, o que o levou a visitá-lo com mais frequência. Durante a conversa telefônica, seu pai mergulhou em um discurso desconexo sobre sintomas reais e imaginários, médicos incompetentes e questões globais. Quando Daniel finalmente perguntou sobre passar por lá, seu pai insistiu que ele viesse para jantar. Apesar das tentativas de Daniel de protestar, seu pai interrompeu, entregando o telefone a alguém chamada Paloma. Paloma serviu como enfermeira e cuidadora residente de Esa Morgan. Como a saúde de seu pai estava visivelmente declinando, Daniel insistiu em cuidados em tempo integral para que ele ficasse em casa. Apesar do velho concordar relutantemente, ele afastou todos os cuidadores enviados pela agência com reclamações, insultos e comportamento hostil. Assim que Daniel pensou em colocar seu pai em uma casa de repouso, Paloma entrou em cena. Paloma possuía duas vantagens distintas sobre seus antecessores. Primeiro, ela inesperadamente tinha uma aparência agradável, algo que Wes apreciava. Segundo, ela permaneceu completamente imperturbável pela fanfarronice de Ezra. Se ele gritasse com ela, ela revidaria imediatamente. Quando ele resistiu a seguir as ordens do médico, ela o persuadiu persistentemente até que ele obedecesse. Mesmo quando ele estava irritado e ríspido, ela o ignorou até que ele parasse de tentar perturbá-la. Durante uma visita, quando Daniel verificou o progresso do novo cuidador, seu pai o surpreendeu ao expressar aprovação a Paloma. Ela não aceita nenhuma bobagem minha, ele declarou, dando a Daniel esperança de que eles finalmente tinham encontrado uma solução. No entanto, essas esperanças sofreram um golpe sério cerca de 10 meses depois, quando Paloma ligou para Daniel para informá-lo de sua decisão de parar. É meu filho Marco, ela explicou. Minha mãe estava cuidando dele, mas agora minha avó está doente e mamãe tem que ir morar com ela. Além disso, Marco está pronto para começar a escola e simplesmente não há como eu cuidar dele. Daniel se sentiu perturbado com a notícia, Ezra simplesmente se recusou a reconhecê-la. Para a surpresa de Daniel, o homem idoso propôs uma solução. Venha morar na minha casa, ele sugeriu. Este lugar é espaçoso o suficiente, além disso você economizará no aluguel e no deslocamento. Eu até contribuirei com as compras. Mas e quanto ao Marco? Você não gostaria de um menino de 6 anos correndo pela sua casa? Eu já tive um menino de 6 anos aqui antes, sabia? Além disso, Marco vai me dar alguém para conversar quando eu cansar de você me importunando. Ela visitou o escritório de Daniel para discutir a proposta. Depois que ele superou o choque inicial, ele começou a ver os benefícios.
Junto com o cuidado consistente de alguém de quem seu pai gostava, Daniel acreditava que viver em um ambiente familiar poderia ser benéfico para seu pai. A decisão é sua, Paloma, Daniel a informou. Acho que pode ser um bom arranjo para o papai e eu me sentiria melhor sabendo que ele está sendo cuidado por alguém de quem gosta. Mas você precisa decidir se isso funcionaria para você e Marco. Acredito que poderia funcionar, Senhor Daniel, mas funcionaria melhor se você tentasse visitar com mais frequência, sabe, pelo bem do seu pai. E Marco também adoraria. Surpreendentemente, ela ficou vermelha brilhante antes de sair rapidamente da sala. A reação dela o deixou perplexo, mas ele ficou satisfeito quando soube que ela havia aceitado a oferta do pai. Agora, depois de 18 meses do novo arranjo, Daniel não ficou surpreso ao ouvir seu pai cedendo às preferências de Paloma. Ele também ficou contente quando ela o encorajou a ficar para o jantar. Diante da alternativa de jantar sozinho em sua casa no campus, Daniel não resistiu muito. Além de suas habilidades de enfermagem, Paloma provou ser uma excelente cozinheira. Vai ser bom ter uma refeição caseira para variar, ele pensou, seu humor melhorando. Susan desprezava a longa jornada pela paisagem rural, reconhecendo sua necessidade. Tanto ela quanto Grant não podiam se dar ao luxo de serem identificados enquanto exploravam oportunidades juntos. Não era apenas a duração da viagem que a incomodava, era também passar pelas pequenas casas dilapidadas ao longo do caminho. Eu costumava morar em um lugar exatamente assim, ela pensou, e as memórias voltaram. Seu pai havia abandonado a família quando ela e sua irmã estavam no ensino fundamental. Forçada a se mudar, sua mãe lutou para pagar um barraco alugado com o salário escasso de uma empregada. As colegas de escola das meninas não estavam em melhor situação, mas elas intimidavam as irmãs implacavelmente. Apesar dos desafios, Susan se destacou academicamente. Ela tirou notas altas durante todo o ensino médio, garantindo uma bolsa integral para a Universidade da Pensilvânia. Educação, ela acreditava, era a saída da pobreza, um meio de atingir o mesmo estilo de vida desfrutado por seus colegas mais ricos na Open. Embora seus colegas de classe não fossem rudes, as disparidades socioeconômicas eram inegáveis. Enquanto eles festejavam em eventos de fraternidade e irmandade, Susan estudava em seu dormitório. Enquanto eles passavam férias na Europa, ela trabalhava no campus durante os verões. Durante seu primeiro ano, Susan teve uma chance quando capturou a atenção de um assistente de ensino de economia, Daniel Morgan. Embora ele estivesse a caminho de um doutorado, ele estava longe de ser um nerd estereotipado, possuindo um bom senso de humor e um amor por socializar. Apesar das regras contra relacionamentos entre tais e alunos de graduação, os regulamentos eram facilmente ignorados, dado o foco dele em economia e a busca dela por belas artes. Susan já tinha experimentado alguns encontros e se aventurado em alguns encontros íntimos. No entanto, ela estava determinada a se aprimorar e entendeu que adquirir uma reputação de pessoa promíscua no campus não levaria ao sucesso. Agora, quando confrontada com a oportunidade de um relacionamento com um homem que tinha um futuro promissor, ela fez tudo em seu poder para que isso acontecesse. Ele não tinha chance. Um homem com um futuro, ela zombou com raiva. Ela inicialmente esperava que Daniel se juntasse a um grande banco de investimentos ou a uma empresa de consultoria que recrutasse ativamente no campus. Quando ele revelou suas aspirações na academia, ela se sentiu silenciosamente desapontada. No entanto, ela se consolou imaginando que ele poderia eventualmente chefiar uma instituição significativa, apoiada por pesquisas online que mostravam vários presidentes de universidades com formação em economia. 7 anos depois de casadas, no entanto, ela se viu morando em uma cidade universitária comum com o marido, lecionando contente em uma universidade igualmente comum. Este não é o futuro que eu queria, ela xingou. Neste ambiente aparentemente sombrio, ela garantiu uma posição de arrecadação de fundos para o museu local, abrigado em uma mansão convertida que já foi propriedade de um barão do petróleo da Pensilvânia. Mais uma vez, ela se tornou devedora de um grupo de mulheres ricas e seus filhos obsequiosos, ouvindo suas fofocas e atendendo às suas demandas imperiosas. Mas ela jurou a si mesma que essa não seria sua realidade por muito tempo enquanto dirigia seu carro em direção ao pequeno motel rural onde ela e Grant se conheceram. Eu descobri um novo caminho para escalar.
Antes que Daniel pudesse sair do carro na casa de seu pai, a porta da frente se abriu e uma explosão de energia juvenil na forma de um garotinho veio correndo em sua direção. Senhor Daniel, você quer jogar futebol comigo? Marco gritou. Marco! Paloma gritou da varanda. Deixe o Senhor Daniel em paz. Ele deu aulas o dia todo e está exausto. Antes que a decepção pudesse nublar o rosto do garotinho, Daniel gesticulou para sua mãe. Está tudo bem, Paloma. Vamos, Marco. Vamos ver suas habilidades. E então eles começaram a jogar, manobrando a bola de futebol manchada de grama por meio de dribles, passes e chutes. Enquanto corriam pelo quintal, Daniel notou que Paloma havia buscado seu pai para assisti-los. O homem idoso, embora não familiarizado com futebol, os aplaudia entusiasticamente. Eles só pararam quando Paloma o chamou para jantar. Marco protestou, mas Daniel se contentou em parar. Não estou em forma o suficiente para acompanhar aquele garoto, especialmente jogando futebol. Antecipando uma refeição tradicional latino-americana, Daniel ficou agradavelmente surpreso quando Paloma serviu um jantar no estilo mediterrâneo. Espetadas de frango sobre arroz basmati com salada grega e pão pita ao lado. Ezra resmungou sobre desejar um hambúrguer, mas Daniel observou que ele limpou seu prato. Eles aproveitaram a refeição como uma família, discutindo o dia, seus planos para a semana e outros tópicos casuais que levantaram o ânimo de Daniel ainda mais. Ele percebeu que não tinha pensado em Susan desde sua chegada. Enquanto limpava os pratos, Paloma se inclinou e sussurrou, só para você saber, eu tento manter uma dieta mediterrânea com o Sr. Morgan sempre que ele permite. Quero manter o coração dele o mais saudável possível. Obrigada, Paloma. O que quer que você esteja fazendo parece ser eficaz. Fazia tempo que não via o papai tão energético. Depois de colocar os pratos na máquina de lavar louça, todos se reuniram na sala. Enquanto a conversa continuava, Daniel notou Marco ficando quieto. Ele riu, pensando que até crianças de 7 anos podem ficar cansadas depois de brincar tanto. Paloma também percebeu e levou Marco para o quarto dele. Quando ela o ajudou a se preparar para dormir, ele já estava meio dormindo. No entanto, assim que ele se acomodou, seus olhos se abriram. Mamãe, o Sr. Daniel pode vir dizer boa noite? Não queremos incomodá-lo, ela disse severamente, então cedeu. Mas eu vou perguntar. Daniel ficou satisfeito com o pedido do garoto e seguiu Paloma de volta para a cabeceira de Marco. Para sua surpresa, o garoto o abraçou antes de se deitar novamente e fechar os olhos. Boa noite, Marco, Daniel disse afetuosamente, colocando o cobertor em volta dos ombros do garoto. Boas noites. Retornando à toca, Daniel viu que seu pai também tinha adormecido. Ele ajudou Paloma a levá-lo de volta para seu quarto e para a cama, percebendo com um sobressalto quão pouco seu pai fumava maconha. Após retornar à toca, Daniel agradeceu a Paloma pela refeição e mencionou que iria para casa. Você não vai ficar mais um pouco? Ela perguntou, pegando seu braço antes de hesitar. Você pode me contar um pouco sobre a pintura na sala de estar? Claro, ele respondeu, seguindo-a enquanto eles entravam na sala adjacente. Exibido com destaque na parede em uma moldura especialmente projetada estava Sage Bloom Marilyn Monroe de Andy Warhol. A moldura era protegida por vidro à prova de estilhaçamento e firmemente fixada à parede. Almofadas especiais sensíveis à pressão eram posicionadas abaixo de cada canto da moldura para detectar quaisquer alterações na pressão entre a parede e a obra de arte. Na parede oposta, 2 pequenas unidades emitiam raios infravermelhos, procurando por quaisquer objetos que se aproximassem da peça. Presumo que meu pai tenha informado você sobre as medidas de segurança, Daniel comentou, e Paloma assentiu. É por isso que não permito que Marco entre aqui, ela esclareceu. Uma vez que ele quicou sua bola de futebol contra a parede e quase imediatamente uma unidade de segurança foi enviada para investigar, ela balançou a cabeça. Não repetiremos esse erro. Mas o que estou curiosa é como seu pai veio a possuir uma pintura tão única. É uma história interessante. Meu avô trabalhou como impressor na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial.
Ele conseguiu escapar pouco antes das coisas piorarem e chegou à América apenas com seu nome. Bem, ele perdeu uma parte disso também. Um funcionário da imigração em Ellis Island mudou Morgenstern para Morgan. De qualquer forma, meu avô encontrou emprego como impressor na cidade de Nova York e trouxe seu filho, meu pai, para o negócio para aprender o ofício. Meu pai ficou fascinado com a serigrafia, ganhando popularidade para obras de arte no início dos anos 1960. Para encurtar a história, ele acabou se tornando aprendiz da empresa que imprimiu muitas das serigrafias de Andy Warhol. Supostamente, Warhol notou meu pai trabalhando até tarde uma noite e gostou dele. Por capricho, ele lhe deu a prova do artista na parede e até assinou uma dedicatória no verso. Esse é um presente bem generoso de Warhol para alguém que ele mal conhecia. Eu concordo, mas é essencial lembrar que durante aquele período Warhol estava vendendo suas serigrafias por apenas algumas centenas de dólares. Naquela época, ele provavelmente não percebia a prova de um artista como particularmente valiosa. Só mais tarde que o valor das obras de Warhol começou a disparar. Mas não é arriscado mantê-lo aqui? Poucas pessoas sabem que meu pai tem um Warhol e ele nunca foi avaliado. No entanto, com a publicidade recente em torno do leilão, não podíamos ignorar o risco potencial. Foi quando meu pai implementou todas essas medidas de segurança. Não vou dizer que são infalíveis, mas, como você e Marco descobriram, até mesmo tocar na parede desencadeia uma resposta rápida da equipe de segurança. Ela olhou para a pintura novamente. Posso ver por que seu pai quer mantê-la aqui. Ele deve estar incrivelmente orgulhoso dela. Ele é, Daniel afirmou, e estou igualmente orgulhoso dele. Paloma sorriu e assentiu. Um pouco mais tarde, Daniel pulou em seu carro para voltar para a antiga casa em estilo vitoriano fornecida pela universidade no campus. Enquanto ele dirigia para longe, ele olhou de volta para a luz que entrava pelas janelas da casa de seu pai. Eu queria que fosse tão brilhante na minha casa, ele suspirou. Susan estava frequentemente ausente ultimamente, e mesmo quando ela estava lá, a atmosfera parecia fria. Ele balançou a cabeça e foi embora. Quando Susan saiu do motel, ela ainda saboreava as deliciosas sensações de contentamento pós-intimidade que pairavam entre suas coxas. Ela refletiu alegremente, notando que não há nada como um encontro satisfatório para ajudar a relaxar. Grant Nicholson, ela refletiu, era de fato um parceiro habilidoso, em parte porque ele era inegavelmente apaixonado por ela. Sua paixão exalava de cada poro, e no quarto ele ansiosamente procurava levá-la ao clímax uma e outra vez. No entanto, quando ela partiu de seu modesto ninho de amor, seus pensamentos se voltaram para seu marido. Não que Daniel fosse um cônjuge ou amante abaixo da média. Ele certamente não era. No entanto, faltava-lhe a ambição e o ímpeto que ela desejava. Grant prosperou na socialização com indivíduos ricos no conselho, destacando-se nisso. Em contraste, Daniel encontrou contentamento em participar de reuniões universitárias e se misturar com colegas do corpo docente. Cada vez que ela tinha que participar de tais eventos, um profundo desejo de gritar a dominava. Ela apertou o volante. No entanto, no momento em que seu pai falecer e Daniel herdar, pedirei o divórcio imediatamente. Assim que receber minha parte do Warhol e da casa, terei uma fortuna comparável àquelas mulheres ricas, sem mencionar ter um marido famoso. Ao entrar na garagem deles, uma expressão de desdém cruzou seu rosto. Moradia universitária. Acho que posso tolerar esse lugar miserável um pouco mais. E meu marido também. Na próxima vez que Daniel encontrou Paloma, seu sorriso estava ausente. Após concluir a correção de uma prova, ele ouviu uma batida na porta de seu escritório. Assustado, ele olhou para cima e viu a jovem parada ali, e a expressão no rosto dela aumentou sua preocupação. O que há de errado, Paloma? Aconteceu alguma coisa com meu pai? Marco está bem? Ela entrou apressadamente, fechou a porta atrás de si e sentou-se em uma das cadeiras ao lado dele. Seu pai está bem, Daniel. Minha mãe está cuidando dele e do Marco enquanto estou aqui. Mas... Ele balançou a cabeça impacientemente. Então o que há de errado? O que está acontecendo? Você sabe que eu tenho uma família grande nesta área, certo?
Eu não sabia, mas continue. Uma das minhas irmãs, Cristina, trabalha em Deer Grove. Ela é secretária do Sr. Nicholson, o diretor executivo. Certo. De qualquer forma, Cristina vê a Sra. Morgan na mansão todos os dias. Sim, mas... Daniel, sinto muito, mas sua esposa e o Sr. Nicholson estão tendo um caso. As palavras dela o atingiram duramente. Seu instinto inicial foi rejeitar a possibilidade, não querendo acreditar. No entanto, considerando o estado atual de suas relações com sua esposa, ele rapidamente percebeu como um caso explicaria a situação em andamento. Recuperando o controle de si mesmo, ele se inclinou para frente em sua cadeira. Como sua irmã sabe disso? Ele perguntou atentamente. Paloma parecia miserável. Temos uma prima que trabalha como empregada doméstica no Poconoville Motel. Fica ao norte daqui, a uns 20 quilômetros de distância. Ele acenou com a mão impacientemente e ela se apressou. Sua esposa e o Sr. Nicholson se encontram lá quase toda semana. A última vez foi há 2 dias, na noite em que você jantou com o Sr. Morgan, Marco e eu. Ele cerrou o maxilar, lembrando daquela noite e da chegada tardia de Susan à cama. Apesar da frustração, ele manteve um tom calmo e controlado. Paloma, isso é um assunto sério. Não posso simplesmente confiar na palavra de alguém que nunca conheci, mesmo que ela seja sua prima. Eu entendo, mas você não precisa confiar somente na palavra dela. É possível? Você poderia vir comigo para conferir agora? 30 minutos depois, no motel, Paloma apresentou Daniel à sua prima Lourdes, que tinha proficiência limitada em inglês. Com Paloma traduzindo, Lourdes os guiou até um armário de manutenção no corredor principal do motel. Ela abriu uma porta para o sistema de ventilação e recuperou um dispositivo de gravação escondido. Daniel olhou para Lourdes, depois para Paloma. Como isso foi parar aqui? Ele perguntou com um rosnado. Enquanto nossa família estava junta, Cristina compartilhou suas suspeitas sobre o Sr. Nicholson e seus encontros frequentes com a Sra. Morgan. Quando ela nos mostrou uma foto, Lourdes os reconheceu como o casal que visita regularmente o motel, Paloma explicou. Ela olhou para Daniel, implorando, sinto muito, Daniel, mas eu precisava descobrir a verdade. Dei o gravador para Lourdes. Espero que você não me odeie por isso. Ignorando a pergunta não dita, Daniel apontou para o dispositivo. Você ouviu isso? Ele exigiu. Ela abaixou a cabeça. Sim, eu escutei parte dela. Lourdes tocou para mim quando ela ligou. Foi quando eu soube que tinha que te contar. Tudo bem, Daniel disse severamente. Diga a ela para tocar a fita. Quando Lourdes apertou o botão com a seta, o volume repentino assustou todos os três. Oh meu Deus, Grant, ali, sim, sim, não pare, não pare. Ah, ecoou do pequeno alto-falante. Lourdes rapidamente parou a reprodução e falou com Paloma. Você quer que ela comece do começo? Paloma perguntou a Daniel. Daniel pálido balançou a cabeça. Eu não. Não, eu reconheci a voz de Susan. Ele esfregou as têmporas. Eu realmente não quero ter que ouvir essa porcaria toda, vestou. Vamos continuar daqui. O primo ajustou o volume e então apertou o play. Inicialmente, eles ouviram apenas o farfalhar dos lençóis e os gemidos das molas da cama. Pouco depois, a conversa entre os amantes recomeçou. Deus, Susan, você é incrível. Eu simplesmente não consigo ter o suficiente de você, ecoou a voz admirada de Grant Nicholson. Então seu tom se tornou quase urgente. Honestamente, baby, eu não quero esperar mais. Apenas diga e eu me divorcio da minha esposa amanhã. Tudo o que eu quero é ficar com você. Não. A voz de Susan soou agudamente. Você não entende, Grant? Não podemos fazer nada até que o pai de Daniel morra. Quando ele se for e Daniel herdar o Varrol, então eu posso me divorciar dele. Ele terá que leiloá-lo como parte do acordo e eu ficarei com minha metade dos lucros. Depois disso, você pode dizer adeus a Greta e finalmente ficaremos juntos. Tem certeza de que pode ficar com metade do Varrol?
Pensei que heranças fossem protegidas. A voz de Susan carregava um sorriso irônico. Não se preocupe com isso. Tem um vigarista que sabe como contornar isso. E como ele é pago com base no tamanho do acordo, posso garantir que ele está altamente motivado. Mas quanto tempo mais teremos que esperar? Nicholson choramingou. Seja paciente, baby, Susan o tranquilizou. O velho está indo ladeira abaixo rápido. Nós vamos conseguir o que queremos em breve. Daniel estendeu a mão com raiva e apertou o botão de desligar com o dedo. Que pessoa conivente! Ela tem tudo planejado. Ele bateu o punho no balcão, assustando as duas mulheres. Então ele se virou e saiu do motel. Paloma rapidamente abraçou Lourdes antes de pegar o gravador e correr para o estacionamento. Lá ela encontrou Daniel parado ao lado do carro, perdido em pensamentos. Quando ela se aproximou, ele se virou para ela, seus olhos refletindo tanto a raiva quanto o desespero de alguém traído. Eu me esforcei tanto, Paloma. Eu sabia que ela não estava feliz em nosso casamento, mas continuei tentando melhorar as coisas, ele lamentou. Sua expressão escureceu. Agora entendo por que nada funcionou. Sua voz tornou-se resoluta. Entre no carro, precisamos voltar para a cidade. Sentada no banco do passageiro, ela falou timidamente. Espero que você não esteja chateado comigo, Daniel. Eu só senti que você deveria saber o que ela estava fazendo. Ele balançou a cabeça. Não estou bravo com você, Paloma, mas Susan tem muito a responder. Preocupada, ela perguntou. O que você vai fazer? Você não está planejando machucá-la, está? Ele olhou para ela. Sim, pretendo confrontá-la e a Nicholson, ele respondeu, seu tom firme. Vendo sua expressão preocupada, ele esclareceu. Não de uma forma violenta, mas eles não vão gostar das consequências. Esticando o braço, ela pegou o braço dele. Não quero que você se meta em problemas, Daniel. Eu simplesmente não podia. Ele ofereceu um pequeno sorriso. Não se preocupe, Paloma, tudo vai ficar bem. Então seu sorriso desapareceu. Enquanto você cuida da sua mãe e do Marco, preciso falar com meu pai. Balançando a cabeça tristemente, ele acrescentou. Ele ficou emocionado quando me casei com Susan, impressionado com ela. Ele mal podia esperar para termos filhos. Quando ele ouvir a verdade, ele ficará tão chateado quanto eu. Com uma expressão irônica, ele olhou para Paloma. É irônico, não é? Eu costumava ficar frustrado quando Susan adiava começar uma família, mas agora sou grato por não termos feito isso. O resto da viagem passou em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. A conversa com seu pai foi longa e dolorosa, mas eles finalmente elaboraram um plano de ação. O primeiro movimento de Daniel foi pedir o divórcio para frustrar o plano de Susan. O pai dele prometeu consultar seu advogado para uma recomendação de advogado de divórcio. Ele também aconselhou seu filho a evitar dar a Susan qualquer dica sobre seu novo conhecimento. Eu consigo fazer isso, pai, Daniel garantiu a ele. Vou manter distância até estar pronto para servi-la. Considerando o pouco tempo que passamos juntos, isso não deve ser muito difícil. Para esconder suas emoções, Daniel dedicou boa parte do fim de semana às atividades do campus, como corrigir trabalhos e atualizar planos de aula, tentando garantir que sua vida acadêmica não fosse significativamente interrompida pelo divórcio iminente. Quando seu pai o encaminhou para um advogado na segunda-feira, Daniel prontamente entrou em contato para marcar uma consulta. No entanto, ele ficou desapontado ao descobrir que não poderia se encontrar com o advogado até quinta-feira. Embora tenha considerado brevemente procurar outro advogado online, ele finalmente decidiu contra isso, percebendo que precisava de um advogado altamente qualificado se Susan tentasse qualquer manobra legal. Quando quinta-feira finalmente chegou, Daniel ficou aliviado por ter exercido paciência. Seu novo advogado parecia competente e confiante, tranquilizando sobre o resultado potencial em relação à pintura de seu pai. Acredito que entendo as intenções de sua esposa, mas sinceramente não acho que você deva se preocupar com o varrol de seu pai sendo incluído em qualquer acordo de propriedade, desde que entremos com o processo prontamente, ela o assegurou.
Ela prometeu ter o caso dele pronto para ser arquivado na semana seguinte e poderia preparar o mandado para serviço mais tarde naquele mesmo dia. Enquanto voltava para seu escritório no campus, Daniel sentiu uma sensação de alívio pela primeira vez desde que descobriu a traição de Susan. Estamos quase lá, ele pensou, esperando resolver não apenas seu divórcio, mas também o assunto envolvendo o Sr. Grant Nicholson com um pouco de sorte. O telefonema que ele recebeu no domingo destruiu sua sensação de segurança. Ao atender, tudo o que ele ouviu inicialmente foi a mulher soluçando. Sinto muito, Daniel. Eu tentei tanto ajudá-lo, eu realmente tentei. Uma sensação arrepiante de pavor o dominou. Ajudar quem, Paloma? O que aconteceu? É o Sr. Morgan, ela gritou, então fez uma pausa. Tenho que ir. Os paramédicos estão aqui. A linha ficou silenciosa. Pulando de pé, Daniel correu para seu carro e correu para a casa de seu pai. A rua estava bloqueada por um caminhão de bombeiro, uma ambulância e outro veículo do Corpo de Bombeiros. Estacionando na rua, ele correu em direção à casa, chegando bem a tempo de testemunhar os paramédicos empurrando uma maca para a varanda da frente. Ele está bem? Perguntou ansiosamente. O técnico olhou para ele. Você é o filho? Sim, eu sou. Ele está vivo? O homem balançou a cabeça lentamente. Sinto muito, não havia nada que pudéssemos fazer. Ele tinha ido embora quando chegamos aqui. Seu coração tinha parado de bater. Parecia que ele tinha tido um derrame grave ou um aneurisma. Mas e a desfibrilação? Isso poderia ajudar? O homem olhou para ele com simpatia. Sinto muito, senhor, mas mesmo que pudéssemos reiniciar o coração dele, não haveria mais nada funcionando, entendeu? Você não iria querer isso, e ele também não. Enquanto eles colocavam a maca na ambulância e iam embora lentamente, Daniel só conseguia ficar ali parado em choque. Finalmente, ele se forçou a caminhar penosamente para dentro de casa. Quando Paloma o viu, ela correu até ele e se jogou soluçando em seus braços. Sinto muito, Daniel. Eu tentei tanto trazê-lo de volta. Fiz compressões torácicas até os médicos chegarem. Mas não foi o suficiente. Sinto muito. Através de suas próprias lágrimas, ele a afastou para poder olhar em seu rosto. Não é sua culpa, Paloma. Você fez tudo o que podia. Falei com o paramédico lá fora. Ele me disse que papai deve ter tido um derrame ou um aneurisma cerebral. Ele provavelmente já tinha ido embora antes mesmo de você chegar até ele. Ela abaixou a cabeça no peito de Daniel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava sentado à mesa, conversando comigo. De repente, ele agarrou a cabeça, reclamando de dor. Então ele simplesmente desmoronou e caiu no chão. Oh, Daniel, foi horrível. Gentilmente guiando a mulher aflita até uma cadeira, ele foi buscar água para os dois. Ao retornar, ele perguntou, onde está Marco? Marco? Madre de Deus. Eu quase esqueci. Ele está na escola. Preciso ir buscá-lo. Ela começou a chorar de novo. Marco ficará arrasado. Ele realmente amava seu pai. Com isso, ela saiu correndo, deixando Daniel sozinho na casa agora assustadoramente vazia. Ele ficou sentado ali por um longo tempo, a tristeza ofuscando suas tentativas de compreender a repentina reviravolta em sua vida. Embora soubesse que a saúde do pai estava piorando, ele não estava preparado para perdê-lo tão abruptamente. Lágrimas brotaram novamente, e não havia ninguém lá para consolá-lo. Eventualmente, ele se recompôs o suficiente para fazer uma lista de pessoas para notificar e tarefas para concluir. Depois de documentar tudo o que conseguia pensar, ele começou a sombria tarefa de fazer ligações telefônicas. Depois de falar ou deixar mensagens para os contatos mais urgentes, Daniel garantiu a casa do pai e dirigiu até Bear Grove para realizar a última tarefa que havia adiado. Apesar da relutância, ele decidiu entregar a notícia a Susan pessoalmente. Quero ver como ela reage, ele pensou amargamente. Surpresa ao vê-lo entrando em seu pequeno escritório, ela reagiu apropriadamente quando ouviu a notícia, expressando a tristeza esperada.
No entanto, enquanto ele a observava, ele teve que se conter para não expressar sua raiva. Essas são lágrimas falsas, ele fumegou internamente. Ela deve estar emocionada porque agora pode prosseguir com seu plano. No entanto, ele conseguiu se controlar até ir embora. No momento em que ele saiu, Susan saiu correndo ansiosamente de seu escritório, praticamente pulando pelo corredor para compartilhar as notícias com Grant Nicholson. Grant, surpreso com a aparição repentina de Susan e as notícias que ela deixou escapar, começou a oferecer condolências automaticamente. No entanto, ela o interrompeu. Você não vê que isso é uma boa notícia? É o que estávamos esperando. Com o velho se foi, Daniel herda a propriedade, eu posso pedir o divórcio, liquidar a propriedade, quando estiver finalizado, você e eu podemos ficar juntos. A excitação de Grant refletia dela. Não acredito que a espera acabou, então quando você planeja pedir o divórcio? Depois de pensar um pouco, ela respondeu, não quero parecer sem coração. Vou esperar até que o pai dele seja enterrado e o serviço memorial acabe antes de pedir. Isso faz sentido, Grant concordou. Mas não espere muito tempo. Lembre-se, pode levar um tempo para eu resolver as coisas com Greta. Os dias seguintes para Daniel foram consumidos pelos deveres sombrios associados a uma morte. Sua tarefa principal e mais urgente era organizar o funeral de seu pai. Apesar de seu pai não ser particularmente observador, ele havia deixado instruções para ser enterrado de acordo com as tradições judaicas, necessitando da organização do enterro para o dia seguinte. Uma vez que os detalhes do enterro de seu pai foram acertados, Daniel assumiu a responsabilidade de coordenar um serviço memorial para aqueles que não puderam comparecer ao enterro, incluindo amigos e vizinhos. Sem outros parentes vivos, Ezra formou inúmeras amizades ao longo de sua carreira, e muitos vieram prestar suas últimas homenagens. Os próprios amigos e colegas de Daniel também compareceram, oferecendo condolências e apoio, proporcionando algum consolo em meio à dor. Tanto o enterro quanto o serviço memorial provaram ser emocionalmente desafiadores para Daniel, não apenas devido à tristeza que ele experimentou, mas também porque ele foi obrigado a compartilhar esses momentos com Susan. Apesar de sua representação impecável da esposa enlutada, Daniel entendeu seus verdadeiros sentimentos, alimentando seu ressentimento em um ódio profundo. Em meio a tudo isso, o novo advogado de Daniel entrou em contato, buscando orientação sobre seu pedido de divórcio. Sobrecarregado com várias responsabilidades, Daniel solicitou uma suspensão dos procedimentos de divórcio. Preciso retornar para você, ele a informou. Minha vida está bem caótica agora. Depois que o serviço memorial foi concluído, uma complicação imprevista surgiu. De volta à casa do pai, Paloma perguntou sobre quando Daniel queria que ela e Marco se mudassem. Daniel ficou chocado. Você não pode ir embora, Paloma. Primeiro, você não tem para onde ir, e não tenho intenção de te expulsar para a rua. Além disso, se a casa permanecer vazia, pode atrair ladrões ou vândalos. Além disso, mudar para outro lugar provavelmente significaria transferir Marco para uma nova escola. Ele está indo bem onde está, e não quero arriscar atrapalhar isso. Você tem que ficar pelo menos por um tempo. Paloma aceitou com gratidão, reconhecendo que a gentileza e a preocupação de Daniel desempenharam um papel significativo além das razões que ele forneceu. Com seu pai enterrado e os serviços concluídos, Daniel então procurou o advogado de seu pai para entender as etapas necessárias para lidar com o espólio. A lista de tarefas relacionadas ao processo de inventário era extensa. Depois de revisá-las com Daniel, o advogado acrescentou uma responsabilidade inesperada. Ezra, o advogado informou a Daniel, havia solicitado uma leitura rápida do testamento, mesmo antes de passar pelo inventário. Além disso, o pai de Daniel havia deixado uma lista de pessoas a serem convidadas. Ao ouvir a lista, Daniel entendeu. Tenho um pedido, ele disse ao advogado da família. Para tornar a leitura do testamento o mais formal possível, podemos realizá-la em seu escritório de advocacia? Se for realizada lá e seu escritório emitir os convites, acredito que é mais provável que todos que deveriam estar lá compareçam. O velho concordou prontamente. No dia marcado para a leitura do testamento, Daniel e Susan chegaram ao escritório do advogado separadamente.
Sentados ao redor da pequena mesa de conferências na biblioteca jurídica, eles trocaram cumprimentos com uma polidez tensa. Apesar do tempo limitado que passaram juntos, principalmente durante os serviços do pai de Daniel, Susan, embora aparentemente calma, parecia transbordar de excitação. Em contraste, Daniel parecia composto e imperturbável. Pouco depois, Paloma entrou, apresentando-se ao advogado. Susan, olhando para ela com descrença, inclinou-se para Daniel, perguntando: o que ela está fazendo aqui? Ele encontrou o olhar dela sem emoção. Ela foi convidada. Antes que Susan pudesse reagir, sua surpresa aumentou quando Grant Nicholson entrou. Você também foi convidada? Ela perguntou. Ele assentiu. Não sei bem por quê, mas o convite era bem claro. Naquele momento, o advogado se levantou, sinalizando para chamar a atenção. Posso ter sua atenção, por favor? Parece que todos os convidados estão presentes. O falecido Sr. Morgan explicitamente desejou que cada um de vocês estivesse aqui para a leitura de seu último testamento, ele anunciou em uma voz ressonante. Não vou sobrecarregá-los com uma leitura detalhada de todas as questões legais. Em vez disso, o Sr. Morgan queria que eu fosse direto ao ponto. Ele limpou a garganta. Primeiro, o falecido Sr. Morgan nomeou Daniel Morgan, seu único filho, como executor de seu testamento. Daniel será responsável por liquidar quaisquer impostos devidos, dívidas pendentes ou outras obrigações. Uma vez que essas questões sejam resolvidas, ele supervisionará a distribuição dos ativos do espólio de acordo com as estipulações e desejos de seu pai. Daniel concordou em assumir essa função e, fui informado, já iniciou o processo de liquidação das dívidas, impostos e outras obrigações do espólio. Susan lançou um rápido olhar para Grant, oferecendo-lhe um breve sorriso cheio de antecipação. Isso nos leva à distribuição de bens, continuou o advogado. O legado inicial diz respeito à residência do Sr. Morgan, onde ele passou os últimos 27 anos de sua vida, junto com a terra que ela ocupa. De acordo com seu testamento, eu aqui deixo minha casa e seus terrenos para Paloma Contreras, em reconhecimento ao extenso serviço que ela prestou durante meu tempo de doença e necessidade. Eu também aloco quaisquer fundos restantes em minha conta corrente para ajudá-la a cobrir despesas. O quê? Susan exclamou surpresa. Como ele pode deixar a casa para aquela? Aquela empregada? Deveria ser para Daniel. Sim. Você está certo, Paloma interrompeu, recuperando a compostura após sua surpresa. É para Daniel, não para mim. Ela buscou o apoio de Daniel, mas ele se recusou a encará-la. No entanto, o advogado insistiu. O falecido Sr. Morgan foi explícito sobre seus desejos. Agora, se eu puder prosseguir para o segundo legado? Assim que o grupo se calou, o advogado continuou. O segundo legado diz respeito ao Andy Warhol exibido na minha sala de estar. Por meio deste, lego Warhol ao Beer Grove Mansion Andy Museum para fazer parte de sua coleção permanente. Oh meu Deus, Nicholson exclamou. Não, isso é tudo incorreto, Susan gritou. Ele não pode fazer isso. O Warhol deveria ir para Daniel. Lamento informá-la, Sra. Morgan, mas o Sr. Morgan legou especificamente o Warhol para Beer Grove, declarou o advogado. Ele deseja que ele seja exibido com destaque no museu. Mas isso significa que Daniel não ganha nada, Susan exclamou. O pai dele o cortou do testamento? Como ele pôde fazer isso? Não é justo. Senhoras e senhores, o advogado anunciou em voz alta. Se me permite a sua atenção, ainda não terminei de ler os termos do legado. Por favor, esteja informado de que o segundo legado que o Sr. Morgan fez é condicional. O testamento declara: minha doação para Beer Grove depende da conclusão de 2 requisitos. Primeiro, Beer Grove deve cortar imediatamente e permanentemente todo e qualquer relacionamento profissional com a Sra. Susan Morgan. Segundo, o Sr. Grant Nicholson, o diretor executivo da Beer Grove, deve encerrar imediatamente e permanentemente o relacionamento que ele tem mantido com a Sra. Susan Morgan. No caso de qualquer um desses 2 requisitos não ser totalmente cumprido, a propriedade do Warhol deve ir para o Warhol Museum em Pittsburgh. Ele gesticulou em direção a Grant Nicholson.
Se estiver curioso, senhor, enviei uma notificação deste legado condicional para Pittsburgh pouco antes desta reunião. Entendo que o Warhol Museu monitorará de perto sua conformidade com esses requisitos. Isso é absurdo, Susan exclamou. Aquele velho intruso não tem o direito de interferir em nossas vidas pessoais. Ela se virou para Daniel. É só isso que você está fazendo, não é? Você está tentando me privar do que é meu por direito. Eu nunca faria isso, Susan. Na verdade, eu tenho o que é legalmente seu aqui. Com isso, ele entregou a ela o envelope que havia trazido para a reunião. Ela o rasgou e olhou para o conteúdo como se estivesse em uma língua estrangeira. O que é isso? Esse é seu aviso legal de que pediu divórcio, ele disse. Então, pegando seu iPhone e tirando uma foto para documentar sua ação, ele acrescentou severamente. Susan Morgan, você foi intimada. Seu canalha, você não pode se divorciar de mim. Eu estou me divorciando de você, ela gritou. Daniel apenas sorriu. Enquanto ela gritava, Susan não tinha notado que Grant tinha saído silenciosamente da sala. Quando ela finalmente percebeu que ele tinha ido embora, ela correu atrás dele. Enquanto isso, Paloma tentava argumentar com Daniel. Isso não está certo, Daniel. O Sr. Morgan deveria ter deixado a casa dele para você, não para mim. Você é filho dele. Não é justo que você não tenha nada. Agora Daniel sorriu. Paloma, está tudo bem. Meu pai e eu conversamos sobre isso. Ele amava você e Marco e queria garantir que vocês fossem cuidados quando ele se fosse. Ele sabia que eu entendia e que era isso que eu queria também. Ele a pegou pelos ombros e olhou para ela cuidadosamente. Você não vê? Ele era um homem rude e antiquado que tinha dificuldade em expressar seus sentimentos. Ele não sabia como expressar o quanto apreciava o cuidado que você lhe deu, a companhia que você forneceu e a maneira como você não aceitou nenhuma das suas bobagens. Essa era a maneira dele de expressar seu amor. Ela enxugou novas lágrimas. Marco e eu, nós o amávamos também, Daniel. Susan correu pelo corredor de Birgrove para chegar ao escritório de Grant. Ignorando sua secretária, ela irrompeu na sala de seu chefe. Sem fôlego, ela exclamou, Grant, esta é uma notícia fantástica. Com a adição do Warhol à sua coleção, Birgrove atrairá uma infinidade de novos visitantes. Você estará no comando do museu de arte mais estimado da área. Obrigado, Susan, ele respondeu cautelosamente. Acredito que você esteja certa. E quando tudo se acalmar, ela continuou, nosso relacionamento não precisará mais ser mantido em segredo, assim como você sempre quis. A expressão dele se apertou. Você não ouviu a condição que o testamento do velho anexou ao seu legado? Ele perguntou bruscamente. Isso não pode ser legalmente vinculativo, ela retrucou. Poderia levantar fofocas entre a multidão do country club, mas isso vai passar rápido. Exceto pelo Museu Warhol, ele rebateu, eles adorariam incorporar uma peça tão significativa em sua coleção, então eles vão nos monitorar de perto. O tremor em sua voz expôs sua ansiedade. Mas como mencionei, isso não pode ser legal. Nenhum tribunal imporia tal exigência. Agora Grant ficou agitado. Você realmente espera que Birgrove vá ao tribunal contra o Museu Warhol? Você compreende os recursos que eles possuem? A Fundação Carnegie os apoia. Se eles litigarem, as despesas legais podem nos levar à falência. Ele se levantou de seu assento e entregou um conjunto de documentos para sua ex-amante. Lamento informar, Susan, mas já discuti esse assunto com o Sr. Worthington. A partir de hoje, você não está mais empregada na Birgrove. Grant, você não pode fazer isso. Não depois de tudo que significamos um para o outro. Sua voz então ficou mais intensa. Além disso, você não gostaria que eu revelasse nosso caso para sua esposa. Eu já contei a verdade para ela, ele respondeu friamente a Susan. Assim que eu terminar aqui, vou para casa continuar me desculpando. Espero que o status de esposa do diretor executivo de Birgrove ajude a curar seus sentimentos feridos. Agora, é hora de você desocupar a propriedade. Nós garantiremos que seu cheque de rescisão seja enviado a você.
Ela ficou ali olhando para ele com raiva, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Instintivamente, ele deu um passo cauteloso para trás, temendo que ela pudesse atacar. Em vez disso, ela girou nos calcanhares e marchou para longe, seguindo pelo corredor até seu antigo escritório, rapidamente reunindo alguns itens pessoais que ela então acentuou. Passando pela mesa de sua secretária, Evita perguntou: "Você está indo embora, Sra. Morgan?" "Sim." Susan respondeu sem nem olhar para ela, enquanto seus saltos ecoavam no chão de mármore. Evita gritou atrás dela: "Adios, puta!" Então ela foi apressadamente até a mesa de Cristina para compartilhar os eventos recentes. Daniel estava procurando o jantar na geladeira quando o tilintar de chaves na porta da frente chamou sua atenção. Entrando na sala de estar, ele observou Suzy entrando com uma expressão mal-humorada no rosto. Ao avistar seu futuro ex-marido, seu comportamento mudou para raiva. "Isso tudo foi obra sua, não foi? Há quanto tempo você sabe sobre Grant e eu?" "Tempo suficiente para atrapalhar seu pequeno plano", ele retrucou. "Então você convenceu Ezra a alterar seu testamento", ela disse amargamente. "Ele ia deixar tudo para você e você o persuadiu do contrário." "Por que você faria isso?" "Porque eu queria garantir que você nunca colocaria as mãos nele, não importa o que acontecesse. Quando eu soube do seu esquema para declarar o Varrol como propriedade comunitária, doá-lo para Bear Grove impediu isso. Além disso, me deu a vantagem de frustrar seu caso com Grant. Imaginei que a afeição dele desapareceria rapidamente se ele tivesse que escolher entre você ou o Varrol." "Então você realmente me despreza tanto assim?" Ele olhou para ela incrédulo. "Depois do que você tentou?" "Você está absolutamente certa", ele gritou. Ela olhou para ele, surpresa com sua raiva intensa. Depois de um momento, ele recuperou a compostura. "Há uma coisa que preciso saber. Você já me amou?" Ela suspirou e se jogou em uma poltrona. "Acho que eu amei inicialmente quando nos casamos. Você era tão dinâmico, tão cheio de potencial. Pensei que você subiria a escada e me levaria com você." Ela balançou a cabeça, seus lábios formando uma expressão amarga. "Imagine minha decepção quando testemunhei o caminho que você escolheu. Não demorou muito para que eu começasse a procurar por uma oportunidade melhor. Então, sempre foi sobre dinheiro e prestígio para você. Amor e uma vida boa não eram suficientes." "Que típico Norman Rockwell de você", ela sorriu. "Você não sabe que é isso que os perdedores escolhem quando não têm o que é preciso para vencer? Família, amigos, comunidade, esses representam seu conceito de derrota? O que eu desejo é respeito, o tipo que dinheiro e posição lhe dão. É isso que importa. O resto é só fachada." Ele começou a discutir e decidiu que não valia a pena. Então o que acontece depois? A bravata dela desapareceu. "Estou indo embora. Graças a você. Minha reputação nesta cidade está arruinada. Assim que eu puder embalar o que preciso, irei embora. E não se preocupe. Supondo que dividamos os bens de forma justa, não contestarei o divórcio. Tudo o que eu quero é metade das nossas economias e metade dos lucros da casa." "Desculpe, Susan, você está esquecendo que não somos donos desta casa. Ela pertence à universidade." Ela rangeu os dentes. "Você sempre foi tão inteligente. Por que não pôde ser mais ambicioso?" Sem esperar por uma resposta, ela foi para o quarto. Depois de um tempo, ela surgiu com uma mala, uma bolsa de roupas e um kit de cosméticos. "Estou indo embora agora", ela disse a ele. "Vou pedir para meu advogado entrar em contato com o seu e vamos fazer o divórcio o mais rápido possível." Ela lançou-lhe um olhar sinistro. "Pelo menos concordamos em uma coisa. Nós dois queremos que esse casamento acabe logo." Ele olhou para ela curiosamente. "Então, para onde você vai?" "O mais longe daqui que eu puder, algum lugar onde eu possa recomeçar. Espero que com alguém um pouco mais agressivo." Daniel a observou ir embora. "Boa viagem", pensou com satisfação. Pela primeira vez, Susan cumpriu sua promessa e o divórcio ocorreu sem complicações.
Daniel se ressentia de pagar pensão alimentícia, mas com sua futura ex-esposa desempregada, ele não podia argumentar muito. É um pequeno preço a pagar para se livrar dela, e ainda menor quando você considera o que ela estava tentando fazer contra você, aconselhou seu advogado. Enquanto isso, administrar o patrimônio de seu pai como executor mantinha Daniel ocupado. Cada dia trazia novas tarefas: distribuir certidões de óbito, suspender a previdência social do pai, notificar o IRS e preencher um 1040 final, emitir notificações legais para credores e muito mais. Depois das aulas, Daniel frequentemente se encontrava na casa do pai, separando posses acumuladas, lidando com contas e administrando as finanças do pai. Para sua surpresa, ele descobriu que seu pai usava exclusivamente cheques em papel para pagamentos. Até que pudesse fazer a transição para pagamentos eletrônicos, Daniel se viu escrevendo mais cheques em algumas semanas do que em vários anos. Embora o trabalho consumisse muito tempo, ele dava a Daniel a chance de passar tempo com Paloma e Marco. Sua residência no campus parecia escura, enquanto a casa de seu pai irradiava luz e vitalidade. Trabalhar até tarde da noite e compartilhar jantares com ele se tornou uma ocorrência regular. Daniel se sentiu culpado por impor, mas Paloma insistiu que ele ficasse, mesmo depois de resolver os assuntos do pai. É desafiador cozinhar só para nós dois, ela argumentou, e ele alegremente obedeceu. Fazer parte da família provou ser um bálsamo curativo para a tristeza da morte do pai e a amargura do casamento fracassado. Algumas semanas depois, Daniel recebeu uma ligação do advogado do pai. O Tribunal de Sucessões aprovou a avaliação final do patrimônio do seu pai. Agora você está livre para distribuir os bens dele de acordo com os desejos dele. Sério? Eu achava que o inventário geralmente levava meses. O velho riu. Normalmente, você estaria certo, mas parece que a vontade do seu pai foi priorizada. Talvez esteja relacionado às figuras influentes no Conselho de Birgrove. Parece que eles estão ansiosos para adquirir seu novo prêmio, independentemente. Você pode prosseguir agora. Uma hora após a ligação do advogado, Grant Nicholson contatou Daniel para perguntar sobre a data prevista para Birgrove tomar posse do Varrol. Como você deve saber, o museu e eu cumprimos integralmente os termos do testamento de seu pai. Agora que o inventário foi liberado, estamos ansiosos para prosseguir com a transferência. Embora os obstáculos legais tenham sido resolvidos, uma nova complicação surgiu. A curadora do museu insistiu em usar sua própria equipe para embalar e transportar a serigrafia para Birgrove. No entanto, a entrega precisava ser coordenada com a empresa de segurança, que teve que desconectar cuidadosamente todos os dispositivos e sistemas de proteção. Remover com segurança a obra de arte e desativar os vários sistemas provou ser uma tarefa complexa. Levaria quase um dia para os dois grupos concluírem a transferência. Enquanto Nicholson aguardava os relatórios de progresso em seu escritório, ele se sentiu como uma criança na véspera de Natal. Na manhã seguinte, Birgrove estaria de posse da obra de arte mais valiosa que já possuíram. Para marcar a ocasião, o museu planejou uma exibição privada para o conselho de diretores e convidados especiais na noite seguinte. O constrangimento de seu caso com Susan agora estava no espelho retrovisor, e o futuro do museu e de seu diretor executivo parecia promissor. Depois de coordenar com a empresa de segurança para proteger a casa de seu pai durante a transferência de Varrol, Daniel decidiu levar Paloma e Marco em uma viagem de um dia para os Poconos. Eles caminharam por uma trilha panorâmica, almoçaram no Flagstaff Lodge e fizeram um passeio na Leigh Gorge Scenic Railway. Ao retornar para casa, todos tinham ido embora, exceto um segurança. A sala de estar estava arrumada, com os móveis de volta no lugar, mas o rosto sorridente em forma de pôster de Marilyn Monroe estava visivelmente ausente, deixando todos os três sentindo sua perda. Tentando aliviar a atmosfera, Daniel teve uma ideia. É tarde demais para fazer o jantar. Que tal pedir uma pizza? A sugestão foi bem recebida, e logo eles estavam dividindo várias pizzas grandes. Depois da refeição pesada e de um dia cheio de atividades, Marco já estava dormindo, e Daniel o carregou para a cama. Enquanto Daniel se dirigia para a porta da frente, Paloma pediu que ele passasse a noite. Com os sistemas de segurança desligados, ela se sentiu mais segura, e ele pôde dormir no quarto do pai.
Inicialmente relutante, Daniel finalmente concordou depois de um longo dia. Quando Paloma foi para seu quarto dormir, Daniel, vestido com sua camiseta e cueca boxer, deitou-se na cama de seu pai. Memórias e a falta de familiaridade da cama o mantiveram acordado inicialmente, mas ele eventualmente adormeceu. No entanto, ele foi acordado mais tarde por um som no corredor. Enquanto ele se sentava, imaginando se era sua imaginação, o barulho se repetiu. De repente, a figura sombria de Paloma apareceu, na ponta dos pés, deslizando para baixo das cobertas ao lado dele. Quando ele começou a falar, ela gentilmente cobriu sua boca com a mão. Por favor, Daniel, faz tanto tempo para mim, e eu tenho estado tão sozinha. Removendo sua mão, ela a substituiu por seus lábios. Em um instante, suas objeções foram esquecidas, e ele respondeu ao beijo dela com uma paixão que os dominou. O braço esquerdo dele envolveu-a, abraçando-a de perto, enquanto a mão direita alcançou as alças da camisola dela para soltar os seios. Simultaneamente, as mãos dela estavam ocupadas deslizando por baixo do cós da cueca dele, tentando puxá-la para baixo. Ele prontamente se sentou, removendo a cueca, e a ajudou a tirar a camisola pela cabeça. Já fazia um tempo considerável para ele também. Nesse ponto, seus instintos assumiram o controle, guiando-o profundamente para o calor dela. Ambos saborearam as sensações deliciosas, rolando e repetindo o processo em uma aceleração rítmica, alimentada por um desejo há muito reprimido. Conforme o clímax se aproximava, ele sentiu o suspiro dela. Eu sinto isso, Daniel. Eu sinto isso. Agora, por favor, agora. Com isso, ambos atingiram o pico de um crescendo sexual, agarrando-se um ao outro após o prazer estimulante. A noite seguinte marcou a celebração da instalação de Warhol em Bear Grove. Grant Nicholson chegou cedo, deixando sua esposa para chegar separadamente, dizendo, é melhor você fazer uma grande entrada. Enquanto ele estava passando pela lista de verificação para as festividades, ele foi surpreendido por uma batida na porta de seu escritório. Olhando para cima, ele viu a expressão preocupada do curador do museu. Qual é o problema? Ele exigiu impacientemente. Senhor, há um problema com o Warhol, a mulher disse inquieta. O quê? Não está danificado, está? Não, senhor, nada disso. Simplesmente não parece muito certo. Não parece certo. O que você quer dizer? É que algumas cores não aparecem como deveriam. É uma prova de artista, Nicholson explodiu. Não é para parecer perfeito. A curadora estremeceu, mas se manteve firme. E a assinatura de Warhol, senhor, não desbotou como deveria. Quero dizer, ele teria assinado nos anos 60. A tinta deveria ter desbotado. É isso que está te incomodando? Como você sabe que tipo de tinta Warhol usou? Volte e garanta que tudo esteja pronto e que os convidados chegarão a qualquer momento. A mulher não recuou. Mas essa não é a questão principal, senhor. O problema é o tamanho errado. O quê? Sim, senhor. A Marilyn Monroe de Warhol tem 36 por 36 polegadas, eu chequei 2 vezes para ter certeza. Uma prova teria que ser do mesmo tamanho, mas esta impressão tem apenas 35 polegadas quadradas. O Orpington ficou de boca aberta. Então, o que exatamente você está tentando dizer? O curador parecia à beira das lágrimas. Senhor, esta impressão é uma falsificação, uma falsificação. Não tem como ser genuína. Oh, meu Deus! Exclamou o diretor do museu, afundando-se na cadeira enquanto lutava para compreender a gravidade da revelação dela. Tem certeza? Ele implorou. Sim, senhor, sinto muito. Ele olhou silenciosamente para a distância, chocado com a situação que se desenrolava. Senhor, interrompeu o ansioso curador. O que devemos fazer? Devemos prosseguir com a pendura mesmo assim? Você está louco? Nicholson gritou, fazendo a mulher estremecer. Se as pessoas descobrirem que exibimos deliberadamente uma obra de arte falsa, isso significaria o fim de Bear Grove. Ele estremeceu e então apontou para o curador.
Retire a peça e esconda-a. Instrua sua equipe a apagar as luzes e colocar uma placa dizendo evento cancelado. Quando a mulher hesitou, Nicholson gritou, faça agora antes que seja tarde demais. O curador saiu correndo e Nicholson se recostou, contemplando o desastre que se abatera sobre ele. Um pensamento o atingiu e ele correu para a mesa de sua secretária. Ligue para o guarda na entrada da frente e instrua-o a trancar o portão principal. Rapidamente, ela parou com medo. O que eu deveria dizer a ele para transmitir aos convidados? Simplesmente diga que o evento foi cancelado devido a uma emergência, sem informações adicionais. Agora se apresse e se abstenha de fazer mais ligações, entendido? A jovem ansiosa assentiu, mas antes que pudesse pegar o telefone, ele começou a tocar. Senhor, ela disse, é o curador novamente. Gostaria de falar com ela? O que ela quer agora? Ele perguntou retoricamente enquanto a secretária esperava ansiosamente. Tudo bem, vou atender a ligação no meu escritório. Você contata o portão na outra linha e garante que ninguém mais entre, ele instruiu. De volta à sua mesa, Nicholson atendeu o telefone e o curador começou a falar rapidamente. É o buffet, senhor. Ele está perguntando o que fazer com a comida que você pediu. Diga a ele para levar de volta, Nicholson explodiu. Certamente não precisamos disso. Já tentei, senhor, mas ele insiste que não pode. Já foi arrumado nas mesas e ele alega que é contra a lei ele recuperá-lo agora. Droga, então instrua a entregar no abrigo para moradores de rua. Até o champanhe e o caviar, senhor. Só faça isso, ele retrucou, batendo o telefone. Encurvado na cadeira, Nicholson descansou a cabeça nas mãos, tentando inventar uma solução para a catástrofe. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou repetidamente. Você poderia, por favor, me esclarecer o que diabos está acontecendo? Veio uma voz familiar. Tive que andar todo o caminho do portão da frente para chegar aqui. Horrorizado, o diretor estressado olhou para o rosto vermelho de seu presidente do conselho. A adrenalina subiu pelo sistema de Grant enquanto ele procurava desesperadamente uma maneira de pacificar o homem irado. Na verdade, Sr. Worthington, conseguimos evitar um desastre. Quando surgiram problemas com o Varrol, eu sabia que você não iria querer que a celebração prosseguisse. O que você quer dizer com um problema com o Varrol? O executivo exigiu, inclinando-se ameaçadoramente para Nicholson. Senhor, parece que a impressão é falsa. Uma falsificação, senhor. Uma falsificação, Worthington gritou. Como diabos você pôde aceitar uma falsificação? Vocês são supostamente os especialistas em arte. Você não pensou em inspecioná-lo antes de lançar a campanha de RP e se gabar para o mundo sobre sua conquista? Eu entendo, senhor, que a situação pode parecer desfavorável, mas houve complicações com o testamento, e tivemos que coordenar com a empresa de segurança para garantir sua chegada segura. Você deveria ter testemunhado as extensas medidas de segurança que o idoso tinha em vigor. Chega, Worthington berrou. Do jeito que está, Birgrove se tornará alvo de ridículo no mundo da arte pelos próximos anos. Acredito que falo pelo conselho quando digo que você é responsável por esse desastre. Considere-se demitido com efeito imediato. Depois de passar pelo engarrafamento que você causou, saia dessas instalações e não retorne. Antes que Nicholson pudesse protestar, Van Worthington se virou e marchou para longe, ignorando a recepcionista assustada na mesa. Oh, Deus, minha carreira acabou, lamentou o ex-diretor executivo. Nenhum museu no país vai me contratar depois que isso vazar. Enquanto ele afundava na autopiedade, sua secretária se aproximou. Senhor, há uma ligação para você, ela disse nervosamente. Eu já lhe disse, Nicholson retrucou, nada mais de telefonemas. Peço desculpas, Sr. Nicholson, mas é sua esposa. Ela insiste que se você não falar com ela, não se incomode em voltar para casa hoje à noite. Derrotado, Nicholson concedeu, tudo bem, conecte-a. Quando a ligação foi conectada, a raiva de Greta era palpável. É melhor você ter uma explicação muito boa para isso, Grant. Estou presa no engarrafamento há quem sabe quanto tempo. As pessoas continuam me perguntando o que está acontecendo e,
como esposa do diretor executivo, estou igualmente sem noção. Se sua intenção era me humilhar, você não poderia ter escolhido um jeito melhor. Parando para recuperar o fôlego, ela exigiu: então o que você tem a dizer em sua defesa? É bem simples, querida, Nicholson respondeu calmamente. Enquanto pendurávamos o Warhol no salão de exposições, descobrimos que, bem, é uma falsificação. Uma falsificação, ela exclamou. Infelizmente, tivemos que cancelar a exposição, pois exibir uma falsificação não era uma opção. É lamentável que só tenhamos descoberto o problema no último minuto, ele explicou. Parando por um momento, ele aceitou a situação e continuou. Também é lamentável que em tais circunstâncias alguém acabe sendo bode expiatório, seja culpa dele ou não. Apesar das minhas contribuições para Bear Grove, Van Worthington imediatamente me aliviou das minhas responsabilidades. Ela engasgou. Worthington te demitiu? Isso é realmente inacreditável. Respirando fundo, ela se dirigiu a ele. Grant, ao longo dos anos eu tolerei muito de você, incluindo seu caso questionável com aquela pessoa que você contratou como diretora de desenvolvimento. Já fiz vista grossa muitas vezes, mas isso está além do meu limite. Não volte para casa hoje à noite ou nunca mais, exceto para pegar seus pertences pessoais. Meu advogado vai pedir o divórcio logo de manhã, você compreende? Ele suspirou, exibindo a derrota de um homem quebrado. Você compreende, ela reiterou. Sim, querido. Quando a ligação terminou, ele abaixou a cabeça na mesa, sentindo-se completamente derrotado. Paloma soube dos eventos desastrosos que se desenrolavam em Bear Grove e da demissão de Grant Nicholson por Christina. Quando ela rapidamente compartilhou a notícia com Daniel, ele recebeu com satisfação, mas não surpresa. Eu avisei que retaliaria pelo que ele fez com meu casamento, ele comentou. Ela olhou para ele inquisitivamente. Mas como você poderia saber que isso aconteceria? Eu não sabia, bem, não exatamente. Mas eu orquestrei as coisas de uma forma que tornou provável que ele se autodestruísse, ele sorriu. Eu não podia prever a maneira pública e humilhante com que ele fez isso, mas eu estava bem confiante sobre o resultado de qualquer forma. Depois do que ele e Susan tentaram, eu acredito que ele teve o que merecia. Paloma o examinou. Então o que exatamente você fez, Daniel? Eu ainda não entendi. Ele sorriu. Venha comigo para meu escritório na universidade, assim eu posso te mostrar. Uma vez em seu escritório desorganizado, ele gesticulou para que ela se sentasse antes de se sentar. Vamos discutir Susan primeiro, ele começou. Como você sabe, o plano dela era manter seu caso com Nicholson em segredo até que meu pai sucumbisse à doença de Parkinson. O pai estava se deteriorando rapidamente, então ela estava confiante de que não teria que esperar muito tempo. Ela não poderia entrar com o pedido antes do falecimento do pai porque precisava que eu herdasse sua propriedade, garantindo que ela ficaria com metade de tudo. A casa dele era valiosa, mas o verdadeiro prêmio era, claro, seu Warhol. Não tenho certeza de quais manobras legais ela tinha em mente, mas seu advogado estava confiante de que poderia argumentar que o Warhol era propriedade comunal. Após o acordo, ela sairia com metade do valor do leilão, uma quantia significativa. Mas, graças a você e seu primo descobrirem o caso dela e ao saberem sobre as intrigas de Susan e Grant, falei com papai. Eu sabia que ele pretendia deixar o Warhol para mim. No entanto, depois de ouvir os planos de Susan, eu o convenci a deixar a obra de arte para Bear Grove. Não só estaria seguramente fora do alcance dela, mas poderíamos usar o legado como alavanca contra ela. Ele sorriu. E funcionou. Quando Grant percebeu que Bear Grove só conseguiria o Warhol cortando todos os laços com minha esposa, ele largou Susan como uma batata quente. Daniel ficou reflexivo. Ele expressou incerteza sobre os verdadeiros sentimentos de Grant por Susan, suspeitando que ela o havia usado para subir na hierarquia social. Independentemente disso, ela logo percebeu a profundidade do comprometimento dele. Quando o testamento do meu pai foi divulgado, Susan perdeu o emprego, o amante, naturalmente, o casamento comigo. Tudo aconteceu exatamente como eu havia previsto. A propósito, um amigo me informou recentemente que Susan se mudou para Allenton.
Aparentemente, o único emprego que ela conseguiu foi em um centro de telemarketing vendendo seguros. Em vez de progredir na carreira, minha ex-esposa sofreu uma queda significativa. Talvez seja a punição mais adequada que eu poderia desejar para ela. Paloma reconheceu. Eu entendo como você retaliou contra Susan, e na minha opinião, ela recebeu as consequências que merecia. Trair seu marido já é ruim, mas tramar para explorar você e seu pai, isso é horrível, ela enfatizou usando a pronúncia espanhola. Mas e quanto a Nicholson? O que você fez com ele? Daniel sorriu. Você está ciente do que aconteceu em Bear Grove ontem à noite, certo? Bem, eu sei um pouco. Principalmente, fiquei chocado ao descobrir que a arte do seu pai não era genuína. Uma pitada de tristeza apareceu em seus olhos. Estou um pouco aliviado que o Sr. Morgan não tenha tido que ouvir essa notícia cruel. Daniel olhou para ela apreciativamente. Diz muito que sua preocupação inicial é com meu pai. Ele se levantou do assento. Mas não fique tão desanimada por ele. Alcançando atrás de um arquivo, ele pegou o material didático de Marilyn Monroe usado em seu curso e o colocou na mesa. Ela olhou para ele com incerteza. Há um ditado de um autor renomado que diz que a melhor maneira de proteger algo é escondê-lo à vista de todos. Deixe-me demonstrar algo. Ele virou a impressão, revelando o verso coberto de papel pardo. Delicadamente, ele descascou o papel, revelando uma inscrição. Para Ezra Morgan por todo o seu trabalho duro. Andy Warhol. Esta é a impressão genuína? Paloma exclamou. Mas esse é o que você usa nas suas aulas. Você mencionou isso. Ele está parado aqui no seu escritório. Daniel sorriu e assentiu. Mas quando você fez a troca? A outra gravura estava pendurada na sala de estar do seu pai muito antes de Marco e eu nos mudarmos. Na verdade, foi bem antes de você descobrir o que Susan estava planejando. E dada toda a segurança que o Sr. Morgan tinha, como você poderia ter trocado isso? Daniel sorriu. Inicialmente, papai não achou que sua impressão valesse muito. Afinal, Warhol inicialmente vendeu suas serigrafias por apenas algumas centenas de dólares cada. Mas, à medida que o valor do trabalho de Warhol aumentava, meu pai ficou preocupado em ter uma prova autêntica do artista em sua casa. Nós discutimos isso, e eu propus trocar o item genuíno por uma impressão barata. Eu manteria o Warhol real aqui e o usaria em minhas palestras para que ninguém suspeitasse de seu valor. Ele exibiria a reprodução na parede da sala de estar. Mais tarde, conforme o valor de Warhol continuava a subir, papai teve a ideia de instalar segurança para protegê-lo. Ele achava que ninguém questionaria a autenticidade de uma obra protegida por todas essas medidas de segurança. Virou um jogo para ele, sempre buscando mais gadgets de alta tecnologia para protegê-lo. Daniel sorriu para Paloma. Felizmente, nunca houve uma tentativa de roubo, mas estou convencido de que toda aquela segurança fez Nicholson acreditar que estava lidando com um artigo genuíno. Então você trocou as impressões antes de eu começar a trabalhar para seu pai? Exatamente. Eu planejei trocá-las de volta quando papai eventualmente falecesse. No entanto, depois de descobrir sobre Grant e Susan, vi uma oportunidade de me vingar dos dois. Depois daquela conversa com o papai, ele pediu ao advogado que revisasse seu testamento para garantir que Nicholson terminasse com Susan. Então deixei Grant levar o Warhol falso, antecipando que ele iria querer exibir seu prêmio o mais rápido e publicamente possível. Como esperado, ele mordeu a isca. Assim como Susan, ele perdeu o emprego, o casamento e a reputação. Então, qual é o plano agora? Pretendo deixar o caos em Bear Grove se acalmar. Quando isso acontecer, informarei discretamente ao conselho que descobri o verdadeiro Warhol em um container de armazenamento que eu não sabia que meu pai tinha. Depois que verificarem sua autenticidade, solicitarei que seja exibido com uma placa comemorativa da conexão do meu pai com Warhol. Você não se sente culpada por não ficar com o Warhol para você? Era bem valioso. Ele sorriu para ela. Honestamente, não me sinto nem um pouco culpado. Nunca quis a responsabilidade de possuir uma importante obra de arte. Quanto ao dinheiro, Susan era quem ansiava por riqueza e status, não eu.
Vendo o que fez com ela, estou contente em me livrar disso. Seu sorriso se alargou. Além disso, espero que tudo isso me ajude a atingir um objetivo mais significativo. Ela olhou para ele incerta. Que objetivo é esse? Tornar-se parte de uma nova família. O que você acabou de dizer? Que nova família? Daniel contornou a mesa, pegando as mãos dela nas suas. Uma nova família com você, Marco e eu. Enquanto a aluna de pós-graduação observava o professor Morgan e Paloma nos braços um do outro, silenciosamente se retirou, ela ligou para um colega. Lembra como ficamos preocupados com o professor Morgan depois que ele perdeu o pai e a esposa? Bem, acho que nosso professor favorito vai ficar bem.